O Canal Livre de hoje está de volta, recebendo o ex-ministro Aldo Rebelo. Sheila Magalhães. Ministro, um dos trechos do livro, a gente falava agora há pouco, um pouco mais amplamente sobre o livro que o senhor lança, fala sobre o papel da mulher e o protagonismo da mulher na construção do Brasil, em diferentes períodos. Queria, olhando para frente, o que o senhor enxerga, quando a gente fala do quinto movimento, da construção, até do pós-pandemia mesmo, o papel da mulher e o protagonismo que o senhor enxerga para a mulher nessa retomada de construção do Brasil. Sheila, o Brasil foi quase uma invenção das mulheres. Por quê? A nossa primeira experiência administrativa foram as capitanias hereditárias. As duas que deram certo foram dirigidas por mulheres. A de São Vicente, aqui, e a de Pernambuco. Dona Ana Pimentel, a esposa do Martim Afonso de Souza, que foi numa missão para as Índias, e a capitania ficou aos cuidados dela. E ela fez uma gestão ousada, vitoriosa. Dona Ana Pimentel importou o primeiro rebanho bovino para o Brasil, o chamado gado vicentino, que ela trouxe, acho que de Cabo Verde. Ela permitiu que de São Vicente os bandeirantes subissem a serra para romper o Tratado de Tordesilhas. A de Pernambuco, Dona Beatriz, que substituiu o marido Duarte Coelho, que também recebeu uma missão, governou com o irmão, Jerônimo de Albuquerque, que casou com a Índia, filha do cacique Arco Verde. E as Índias, as matriarcas indígenas, a de São Paulo, que é a Bartira, que deu as primeiras famílias brasileiras, da Bahia, Paraguaçu, e a de Pernambuco, Maria do Espírito Santo Arco Verde, que foi mãe, inclusive, do primeiro general brasileiro, o Jerônimo de Albuquerque Maranhão, que expulsou os franceses do Maranhão, e que tem lá uma homenagem, uma estátua. Então, essas mulheres deram ao Brasil os seus primeiros passos. E quando eu estava no Ministério da Defesa, eu dizia para as mulheres, vamos começar valorizando as mulheres na construção do Brasil. Quando o Brasil reconhecer essa dívida, o Brasil vai reconhecer que precisa dar às mulheres contemporâneas aqui um protagonismo também, maior. As mulheres em São Paulo, os bandeirantes iam, elas dominavam a cidade, elas mandavam, elas que comandavam a cidade em São Paulo, na verdade. Foram as nossas matriarcas, exatamente, indígenas, mamelucas, que criavam os filhos. Esses bandeirantes falavam tupi, aprendido com as mães, exatamente, que eram criados por elas, não eram criados pelos pais que falavam português. Inclusive, as mulheres escravas tiveram um comportamento e uma presença muito importante. Algumas lideraram até irmandades no tempo da escravidão. Mulheres as gaúchas vão ficar com ciúme que tu não citou. Pode ficar mesmo. A Anitta. Ah, não, a Anitta, nossa. Anitta. Garibaldi. Já sei que vão ficar com ciúme. Bom, fora essa questão, tem mais uma questão ainda em relação às mulheres? Alguma? Não, tudo bem. Tá bem? Eu tenho uma questão do bloco anterior só, e eu acho que o Aldo consegue ser rápido nessa questão. Democratas republicanos, trabalhistas, conservadores, você fez essa análise de poucos partidos em diferentes países e que o Brasil é heterogêneo, não tem como ser. Mas não precisa tanto partido. Tem partido demais, não tem tanta ideologia para tanto partido. Já se buscou caminhos diversos para corrigir essa anomalia, tá certo? Mas o Brasil não consegue fazer isso. E acho que isso está na origem. Como nós vivemos períodos autoritários recorrentes na história do Brasil, o mergulho na democracia criou uma situação que conduz ao abuso e que partidos nessa quantidade termina sendo muitas vezes mais meio de vida do que propriamente meio de política. E cria uma confusão na hora de organizar uma base parlamentar. Mas, ministro, nós estamos aqui há 15 meses da eleição, 15? Então, falar em voto 15 meses antes é quase um absurdo. Mas só que as coisas estão começando a acontecer. Já tem um ritmo de pré-campanha bastante claro. Tem uma polarização aí. Eu não sei que visão o senhor tem dessa polarização. O centro, até agora, não conseguiu se colocar, pelo menos nas pesquisas. Qual a sua avaliação pessoal deste quadro pré-eleitoral e como é que o senhor pretende se inserir nisso? Qual vai ser a sua participação? Eu sei que o senhor recebe algumas solicitações, não sei se o senhor quer falar sobre isso,
Mas eu quero saber o seguinte, como é que o senhor vê esse quadro e o que o senhor pretende a partir de agora? O quadro, Mitre, na verdade, mergulha o Brasil num processo de desorientação, porque nós temos uma agenda antiga, por exemplo, essa agenda da economia brasileira, de achar que só um processo de privatizações e de apostar tudo no mercado vai nos tirar das dificuldades em que nos encontramos, ela é falsa. Ninguém mais adota essa agenda no mundo. Eu vi, inclusive, uma entrevista do economista André Lara Rezende e artigos que ele tem escrito dizendo que o mundo mudou e a economia também tem que mudar. Eu tenho recebido apelos de amigos, de gente que descreve comigo uma trajetória na política, trabalhadores, líderes sindicais, militares, alguns da reserva, outros da ativa, agricultores, produtores rurais, acadêmicos, pesquisadores, no sentido de que o texto, o tema do meu livro, que são os 21 capítulos nos quais eu trato dos desafios do Brasil em economia, ciência e tecnologia, educação, democracia, saúde, desigualdade, eu tenho recebido apelos no sentido de que me lance numa pré-candidatura. Eu estou sem filiação partidária, tá certo? Mas eu fui convencido por esses amigos de que posso cumprir o papel participando desse debate com essa agenda, com uma pré-candidatura presidencial independente no início, porque não tenho filiação partidária, e que tem como objetivo discutir a agenda do país, que eu acho que o nosso problema está na agenda. Nós não temos uma agenda que reúna o desenvolvimento do país, a retomada do crescimento da economia, o combate às desigualdades e a consolidação da democracia como eixo. Nós ou temos uma agenda do comportamento, a agenda dos costumes, que envolve os partidos, que envolve o Congresso, que envolve o Supremo, ou temos uma agenda econômica superada. Você achar que vai governar o Brasil com a agenda econômica da Faria Lima, a agenda social do Banco Mundial, a agenda ambiental da Embaixada da Noruega e a entregar a Amazônia para as ONGs, isso pode criar um governo vitorioso nas eleições, mas isso não cria um país viável. O país viável não sai de uma agenda dessa, não sai da agenda que reúna os interesses só das finanças, o programa social do Banco Mundial e o programa ambiental das ONGs. O Brasil não sai do impasse com essa agenda e é isso que eu vejo por aí. O senhor vê riscos, desculpe, Mitre, o senhor vê riscos de, em se caminhando esse cenário, esse desenho de polarização para a eleição presidencial do ano que vem, que o Brasil ou que o debate público fique muito nessas agendas secundárias, até mais comportamentais, do que na agenda essa de união nacional ou de recuperação, uma agenda econômica mais firme para o país? Corremos o risco de termos agendas secundárias? Eu acho, Sheila, que a realidade vai impor uma outra agenda. O fracasso econômico, social e as dificuldades enfrentadas pelo Brasil e a ausência de uma solução que saia dos dois principais protagonistas, porque o governo tem a agenda do atual ministro da Economia, do ministro Guedes. Isso não deu solução para o país. A oposição tem essa agenda. A economia fica na Faria Lima, o programa social é o do Banco Mundial e o programa ambiental com a Embaixada da Noruega e as ONGs. Eu acho que isso não é solução e as pessoas vão buscar uma alternativa que aponte para o país aquilo que é essencial, a retomada do desenvolvimento, a luta contra as desigualdades. Eu vi essa semana no jornal de Curitiba, ou seja, a população de uma das cidades mais ricas do Brasil procurando lenha para cozinhar porque não tem o dinheiro do gás. Eu vi isso há 2 anos em Maceió, agora é Curitiba, ou seja, 60%
da população brasileira precisou recorrer ao auxílio de emergência que o governo deu na pandemia. Já tinha mais famílias dependendo do auxílio de emergência do que de um emprego formal de carteira assinada. Essa situação, evidentemente, não pode persistir. Mas o senhor, pelo que o senhor disse, o senhor está disposto, então, a participar da campanha como candidato. O senhor já se coloca como pré-candidato. Eu vou participar. Sim, eu queria que o senhor definisse aqui, rapidamente, se possível, que Estado o senhor defende para o Brasil. Nós temos aí uma reforma administrativa. A partir dessa reforma que está aí, para o futuro, né? Porque não mexe com a realidade agora. Que Estado o senhor defende para o Brasil? O tamanho do Estado, a presença do Estado, o custo do Estado, os limites do Estado. Até onde deve ir o Estado brasileiro? O senhor, como pré-candidato a presidente da República, o senhor defende que tipo de Estado? Primeiro, Mitre, refutar a ideia do conflito entre Estado e mercado. O Brasil pode usufruir das vantagens da presença do Estado naquilo que o Estado é essencial, como, por exemplo, ciência, tecnologia, inovação. Quem arrisca a investir pesado em ciência e tecnologia, em pesquisa, é o Estado. Então, infraestrutura, por exemplo, não com financiamento direto, mas com concessões, por exemplo, na área de infraestrutura, o Estado é essencial, inclusive, para alavancar e estimular o investimento privado. O investimento privado só vai em algumas áreas quando o Estado lidera e puxa. Em outras áreas, é a iniciativa privada que tem agilidade, que tem criatividade, que tem ousadia, que tem ambição. Eu fico pensando no caso da China. Não tem país do mundo com um mercado mais dinâmico e, ao mesmo tempo, um Estado mais presente. A China é, ao mesmo tempo, o país que mais reduz desigualdades no mundo e é o país que criou mais bilionários no mundo. Dos 10 maiores bancos do mundo, 5 são chineses. Então, aqui nós não podemos cavar um fosso entre o Estado e o privado. Eu era ministro da Ciência e Tecnologia. Fui aqui nessa feira da BCZ, dos criadores de Zebu. Precisava de um projeto para investir em melhoria genética do rebanho de 60 milhões de reais. Não é o fazendeiro que vai colocar esse dinheiro, mesmo porque ele não tem o laboratório, ele não tem a universidade, ele não tem o grupo de pesquisa. É o Estado. O Estado não vai criar vaca e boi, mas o Estado vai investir em ciência e tecnologia para melhorar a produtividade do rebanho brasileiro. Mas se constrói uma China sem um partido único e sem democracia? O Brasil construiu essa economia que chegou a ser a quinta, sexta do mundo e será em breve a quinta, mais uma vez. As projeções mais autorizadas do mundo indicam que dentro de 20 anos, 30 no máximo, a primeira economia do mundo será a chinesa, a segunda dos Estados Unidos, a terceira da Índia, a quarta da Indonésia e a quinta do Brasil. O Brasil tem instrumentos para isso. Ô Felipe, qual é o país do mundo que deixaria a maior mina de diamante, a maior província de diamante do planeta abandonada aos contrabandistas? Como faz o Brasil com a província de diamante da terra indígena Reserva Roosevelt, no município de Espigão do Oeste? Isso eu vi na Folha de São Paulo, a projeção de uma empresa de mineração, dizendo que aquela mina, que dormem debaixo daquela mina, 3 bilhões de dólares de receita por ano, 15 bilhões de dólares de reais, 15 bilhões de reais de receita, sem beneficiar nem os índios, nem os caboclos, nem os municípios, nem o Estado, nem o Brasil. Está lá a segunda reserva de potássio que nós temos na Amazônia. O Brasil tem essa fronteira mineral fabulosa. Isso são recursos disponíveis no mundo onde os minérios estão em crescente escassez. Ou seja, é cada vez mais necessário e cada vez mais escasso. O Brasil tem tudo isso. Essa fronteira agrícola que a ONU diz que o Brasil precisa responder nos próximos 10 anos por 40% do aumento da produção agrícola para alimentar o mundo. Mas se constrói esse país com democracia. Claro que é com democracia. Por que democracia? Não, você dá o exemplo da China, e a China é uma ditadura. Não, mas a China não cresceu só porque é uma ditadura. A China cresceu porque fez a coisa certa, principalmente os acordos internacionais.
o acesso à tecnologia americana, o investimento em ciência e pesquisa. Nós temos um monte de ditadura no mundo fracassada, que não vai para lugar nenhum, tá certo? Ditaduras que não conseguem crescer, não conseguem ir para lugar nenhum. Nessas relações internacionais, o Brasil tem um desafio importante de restabelecer pontes, de reconstruir aquilo que eventualmente nos últimos anos abalou nossas relações com determinados países, inclusive a China mais recentemente. O senhor enxerga que esse é um grande desafio diplomático para o Brasil nessa retomada, nessa reconstrução, restabelecer pontes internacionais? Que a imagem a imagem é apenas coincidência, né? Mas o Brasil teve um soluço de desorientação na sua política externa nesses últimos 3 anos. O Brasil tem uma coerência desde a época do patriarca da independência, desde a nossa independência que o Brasil traçou um caminho que foi ditado pelo Zé Bonifácio, seguido pelo Barão de Rio Branco, e todos os governos, inclusive os governos militares, seguiram essa orientação, dessa diplomacia, de negociação, a vocação da diplomacia brasileira. E a independência também. Desde a independência, a autoridade da nossa diplomacia. E agora nós resolvemos entrar em confronto com os vizinhos, em confronto com o mundo, com os nossos parceiros. O principal parceiro comercial do Brasil é a China. O Brasil nunca perguntou qual é a ideologia do seu parceiro. Aqui, na vizinhança, governos de esquerdas, governos de direita, governos conservadores, progressistas, entram e saem nos nossos vizinhos. Agora nós vamos condicionar nossas relações. Não são relações de Estado, não são relações de governo. E o Brasil, infelizmente, recentemente, agora eu acho até que melhorou um pouco, resolveu condicionar a nossa ação diplomática às alianças ideológicas, o que é uma tragédia para o país. E acho que isso pode ser recuperado rapidamente, porque é uma tradição que está firmada na doutrina e na história da diplomacia brasileira. Ministro, eu anotei aqui um trechinho aqui no final do livro e vi que a Sheila também anotou o mesmo trecho. Né, Grifei exatamente o mesmo trecho. Aqui, ó. Na encruzilhada mundial do debate sobre o meio ambiente, o Brasil paga tanto por seus erros e pecados, quanto por seus acertos e virtudes. A pergunta está contida na própria frase, né? Quais são os erros mais graves e as virtudes mais importantes? Comecemos pelas virtudes, que são maiores do que os erros e mais visíveis. O Brasil é detentor da mais rigorosa legislação de proteção do meio ambiente do mundo. Não tem nada parecido com o nosso Código Florestal. Você relatou? Fui o relator. Foi celebrado naquela conferência de Paris como o fiador, o garantidor das nossas metas assumidas na Conferência de Paris. Isso dito pelos delegados e, inclusive, pelas organizações não governamentais, que, na época do Código, cercavam a Embaixada do Brasil em Londres para protestar contra o Código. E agora cercam a Embaixada para pedir o respeito ao Código, que o Código... O que mostra também como é que são essas instituições. Então, o Brasil protegeu. Você olhar para o estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, que tem 3 Franças lá dentro, que tem 5 Itálias, só o estado do Amazonas, e ver que ali 97%, mais de 97%, estão totalmente preservados, que a agricultura, a pecuária, as cidades, a infraestrutura, tudo isso no estado do Amazonas não alcançam a ocupação de 3% do território. Você olha para o Amapá, 80% de todo o estado do Amapá são áreas de proteção públicas, já demarcadas, e terras indígenas. E o resto você tem que reservar 80% nas propriedades para a proteção do meio ambiente. Só pode usufruir de 20% no bioma Amazônia. Quem tem isso no mundo? As águas. 360.000 quilômetros quadrados de água doce na Amazônia. Mais do que esse estado de São Paulo, mais do que a Itália de água doce na Amazônia. 20% da vazão de água doce do mundo em um único rio, que é o Rio Amazonas. Então o Brasil tem isso. Quais os pecados? Explicar isso para o mundo, que o mundo não conhece. Desconhece. Eu almoçava uma vez, numa visita à Suécia, com a ministra do Meio Ambiente, e ela perguntava sobre índios, sobre a Amazônia, eu explicava, e eu perguntei para ela,
Disse, ministro, e aqui? Qual é a área da propriedade que um sueco destina para a proteção ambiental? Ela chamou um assessor, procurou, falei em reserva legal. O assessor foi, consultou, telefonou, voltou. Ela disse, ministro, reserva legal não existe no direito sueco. Isso aí é uma coisa que, segundo o meu assessor, só existe no direito do Brasil. Então, é assim. Agora, nós não explicamos e não fazemos o programa que diga, olha, a Amazônia, nós vamos resolver em 4 pontos. Primeiro, direito ao desenvolvimento da região e dos 25 milhões de amazônidas. Segundo, a proteção das populações indígenas que vivem abandonadas. Terceiro, a proteção do meio ambiente e da biodiversidade. E o quarto, a afirmação da soberania. Nós não vamos hipotecar nem relativizar a nossa soberania para ninguém, nem para nenhuma organização internacional. Sheila? Ministro, posso colocar uma questão aqui dessa semana, gente? Eu sei que a gente faz passeios aqui entre o livro, mas assuntos também de momento. Eu gostaria de ouvi-lo sobre o fundo eleitoral, que foi aprovado para a eleição do ano que vem, num valor que é praticamente o triplo daquele que foi utilizado nas últimas eleições. São quase 6 bilhões de reais, dinheiro público. Não vou nem entrar aqui no debate de que a democracia precisa ser financiada, mas chama atenção esse volume, 3 bi, né, de aumento, né? Muita coisa. E o Brasil liderando o ranking mundial de países quando se trata de recurso público financiando candidaturas e políticos. Que visão o senhor tem? Era para tudo isso? Claro que não. Que momento, não é? Que insensibilidade com o momento, não, ministro? É que tudo na vida, como diria o sábio conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois, né? O conselheiro Acácio dizia isso. O problema é que as consequências vêm sempre depois. Quando nós extinguimos o financiamento privado, extinguimos pelas mazelas, pelo uso da corrupção nesse financiamento. Mas, fiscalizado e acompanhado pelos órgãos de controle, o financiamento privado acontece em todas as democracias. Nos Estados Unidos, ele acontece, é controlado, é equilibrado. Nós acabamos com isso e transferimos esse ônus para o erário, para o tesouro. E os partidos, praticamente, passaram a viver a sua burocracia em função desses recursos. A minha impressão é que, como você multiplicou o número de partidos e criou-se no meio partidário uma máquina absurda... E não veio reforma política, né? Não veio reforma política. Veio, mas não completou ainda o seu ciclo, né? Porque a reforma, na verdade, vai acontecer nas eleições de 2018. E continuamos discutindo distritão ou não, né? Então... Por quê? Porque eu acho que nós vivemos em busca de soluções falsas para os problemas verdadeiros do Brasil. A gente achar que o problema do Brasil é o presidencialismo de coalizão, é assim que chamam aqui na... É a coalizão que vira cooptação. Cooptação. A minha impressão é que o problema não é esse, né? A cooptação é uma deformidade da aliança heterogênea. A aliança heterogênea pode funcionar sem que necessariamente resulte no uso da cooptação, como aconteceu e, infelizmente, continua acontecendo. Nós temos 5 minutos e várias perguntas. Se não passou ao longo do programa, Constituição de 1988. Ela mesma foi toda, mas foi escrita. São tantas emendas constitucionais que ela está definida. Tem que ter uma Constituição. Não restam dúvidas. Por quê? Eu me dei ao trabalho, algumas vezes, de contar as emendas à Constituição depois de 88. Já é muito maior do que a Constituição original. Nós colocamos na Constituição a PEC da vaquejada. Porque o Supremo... Por quê? Porque o Supremo resolveu proibir a vaquejada sem ter noção do que é a vaquejada, do significado cultural, econômico da vaquejada ou do rodeio. Proibiu. A saída foi aprovar uma PEC, porque a Constituição foi feita num momento muito difícil. O Brasil saía de um regime militar,
o poder civil empoderou corporações imaturas para neutralizar a corporação que saía do governo, que era a militar. Sim. O poder civil, ao invés de escrever uma Constituição, escreveu uma plataforma para disputar as eleições presidenciais que se avizinhavam. Essa é que é a verdade. A Constituição não é a regra estabelecida nas relações na sociedade. Foi uma certa plataforma para a eleição presidencial, que era o próximo passo depois da Constituinte. E o resultado é esse. Um ambiente corporativista também dominou a Constituinte, né? Durante Exatamente. muito tempo, Ajudou a transformá-la, na verdade, numa certa plataforma de corporações que tinham, naquele tempo, saindo do regime militar, muita força e muita influência. Mas tem coisas boas na Constituição, né? Tem coisas muito boas, são muito direitos boas, fundamentais, a garantia da democracia, os exatamente. princípios sobre política externa, tudo isso é uma coisa muito importante. Agora, ela foi sendo deformada. Por quê? Porque é mais fácil você aprovar uma emenda à Constituição do que um projeto de lei. Agora, ministro, voltando para o nosso dia a dia aí nesse momento, vamos falar da CPI. Essa CPI é a manchete dos jornais há 90 dias, né, quase. E tem mais 90 dias de manchete pela frente aí, pelo jeito. Que balanço o senhor faz dessa CPI hoje? Ela tem pesado muito sobre o governo, então um desgaste muito grande, isso é óbvio. Eu acho até que alguns resultados de pesquisa se explicam um pouco pelo que está acontecendo ali na CPI. Houve problemas muito graves no combate à pandemia, principalmente do ponto de vista do governo federal. Falta até hoje aquela coordenação nacional, que seria a primeira ideia, a mais óbvia, na luta contra o vírus, seria uma coordenação nacional. Não tivemos. Não é? Então, com tudo isso, e mais a CPI prometendo mais 90 dias aí, que balanço o senhor faz disso? E quando se diz a CPI não vai dar em nada, eu acho essa frase tão equivocada. Esse não vai dar em nada é como dizer que Palmeiras e Flamengo deu 0-0, mas o jogo pode ter sido importantíssimo. Maravilha. É claro. Mitre, eu vi CPIs. Eu falei Palmeiras em homenagem ao senhor. Muito obrigado pela homenagem, merecida, aliás, ao clube, não ao torcedor. Eu vi CPIs no governo Collor, no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma. Nunca vi CPI a favor de governo. Nunca vi uma. A começar da CPI do PC Farias, a CPI dos anões do orçamento, toda CPI é contra o governo. CPI se volta é contra o governo, é contra o poder. CPI se voltar contra a oposição, quem já viu uma coisa dessa? Então a CPI sempre é contra o governo. A CPI do fim do mundo, como foi apelidada, aquela CPI do Lula, que investigava qualquer coisa, tudo. Ah, não, mas a CPI é um palco? Sempre foi um palco. Claro. Tem um lado da CPI que é a investigação, o inquérito conduzido por servidores profissionais que investigam contas, analisam dados. Isso é uma CPI que não aparece nos holofotes porque o servidor não tem direito à palavra. A outra CPI é política. Ela se dá num palco político. São né? os protagonistas, isso sempre aconteceu. E quando veio essa da pandemia, é evidente que ela ia encontrar o óbvio. A olho nu, você sabe que houve erro na gestão da pandemia, que o presidente da República atrapalhou-se na condução, substituiu médicos conceituados, inclusive o primeiro que ele tirou por contrariá-lo, o segundo que ele tirou também, aí trouxe um general não porque entendesse de saúde, mas porque era da intendência. Não é a intendência que resolve um problema de saúde pública, ela pode auxiliar, você pode ter um bom intendente ajudando, agora ele precisa ser especialista em saúde. Sim. Então a CPI encontrou o óbvio, as falhas e os erros na gestão, além de outras coisas que estão aparecendo, que vão além da falha na gestão. Tá certo? O Canal Livre de hoje fica por aqui. Agradeço a participação do ex-ministro Aldo Rebelo, também dos jornalistas Fernando Mitre e Sheila Magalhães. Uma boa noite a todos. Até a próxima semana.